Amém. Grande Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Olha aí, Jesus. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: e é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, disse: se tu és, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Glória a Deus. No versículo 29 é parte A. E ele lhe disse: vem. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Até aqui, pode sentar em nome de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus, Glória a tremendo. Deus. Por essa palavra. Aleluia. Desde que nós olhamos os 4 Meu evangelhos Deus. sobre Jesus Cristo, nós prestamos atenção e vemos que existiam muitos milagres, né? Verdade, Jesus. Muitos milagres, muitas coisas. Jesus falou, muitas profecias, muitas parábolas, e nós vemos que cada revelação, cada algo que o próprio Jesus passou para os seus discípulos, para aquela multidão que também estava seguindo a ele, tinha um propósito. E nós bem sabemos que todas as palavras que o próprio Deus usava, estava sendo ali proferida através da vida de Jesus Cristo, nós sabemos que tudo tinha um cumprimento. E nós vemos que essa passagem é um cenário totalmente diferente. Nós vemos que esse cenário agora é o mar. Esse cenário que agora os discípulos estavam, o próprio Jesus estava agora testando, provando eles exatamente no mar, no meio, ali, do nada, no meio daquela escuridão. E eles estavam ali. Diz a palavra do Senhor, que Deus ali da parte da tarde, em que Jesus havia então despedido aquela multidão, os discípulos já tinham ido para aquele mar, já estavam querendo atravessar para o outro lado. Mas como nesse versículo 25 que nós lemos a palavra do Senhor, já fazia 4 vigília da noite, já estavam ali eles pela madrugada, e eles não tinham atravessado, e estava aquela tempestade, estava ali eles rodando, e o tempo já tinha passado bastante tempo. Então nós vemos que quando Jesus então começa, então Jesus se manifesta exatamente com os discípulos, para os discípulos, nós vemos que acontece duas coisas acontecem. Primeira coisa que acontece com os discípulos, nós vemos que eles ficam o quê? Atemorizados. Segunda coisa que eles, então acontece, a partir do momento eles o quê? Gritam, então ficam entre o desespero, começaram então a ficar com medo. Segunda coisa, entrar no desespero. Então a partir desse momento nós vemos que quando Jesus então começa então a andar sobre as águas, como diz a palavra do Senhor, então os discípulos então já não estavam entendendo mais, porque já tinha acontecido tudo que é coisa ali, eles já ficaram assustados e já começaram a gritar, e já começaram ali a pensar muitas coisas, é um fantasma, isso, mais aquilo, mas era simplesmente o Senhor Jesus Cristo que estava mostrando outra parte do qual eles não conheciam, a parte do milagre, a parte do poder, a parte da autoridade que estava sobre a sua vida, qual eles não conheciam. Eles tinham talvez visto muitas curas na rua, muitas curas em templo, muitas curas aonde Jesus operou em homens, em crianças e mulheres, mas a partir do momento em que Jesus estava andando sobre as águas, eles não tinham presenciado esse milagre, porque era algo sobrenatural, era algo, irmãos, que não era comum acontecer naquele tempo, e principalmente aquela hora da madrugada, e principalmente onde eles estavam, no meio do mar, no meio daquela tempestade também. Então nós começamos a analisar e prestar atenção que Deus tem as suas formas de trabalhar, e Deus não trabalha como o homem trabalha. Deus não opera milagre como nós esperamos que o Senhor vai operar milagre, mas Deus opera o milagre, Deus faz a sua obra segundo a sua vontade, segundo o seu poder. Ainda que nós intentamos dizer para Deus, Deus, eu queria dessa forma, Deus poderia me abençoar
tem suas formas de abençoar, Deus tem suas maneiras de operar milagre, Deus tem suas formas de se manifestar. E essa manifestação que o próprio Senhor Jesus Cristo ali fez para com os seus discípulos era para que eles crescessem numa área, para que eles pudessem acreditar exatamente no sobrenatural. Porque uma coisa é certa, é fácil nós, irmãos, enxergarmos uma parede, porque nós sabemos que é parede. É fácil nós dizer que aquilo é porta, porque nós estamos enxergando a porta. É fácil nós olhar para uma janela, porque nós sabemos que aquilo é uma janela. Agora eu quero ver, irmão, quando o próprio sobrenatural de Deus começa a operar na minha vida, e nós não conseguimos muitas vezes entender, compreender, quando Deus realiza milagre na minha, na tua vida, e nós possamos estar dentro do querer do Senhor, porque o milagre é da forma de Deus, o operar é operar de Deus. Quando Deus age, nós ninguém compreende, só o homem sobrenatural, só o poder de Deus faz com que nós recebemos através de milagre, através da fé. Então nessa noite eu quero dizer para você que as coisas naturais de um homem natural, de mulher natural, são coisas passageiras, são coisas limitadas, mas eu quero dizer para você que as coisas sobrenaturais são coisas muitas vezes ilimitadas. O poder de Deus não tem limitação, ele enche o céu e a terra, ninguém pode compreender isso. E nessa parte eu começo a analisar que Jesus começou a mostrar exatamente que o seu poder era ilimitado. E nessa noite eu quero dizer, aleluia, para você nessa noite. Não tente colocar Deus dentro de uma caixa, não tente colocar Deus dentro de quatro paredes, não tente colocar Deus dentro de algo que você tem um bom tamanho, talvez 1,80 m, 1,60 m, mas o poder de Deus, ele não tem um tamanho, ele é muito grande, ele pode se encher a terra, como a glória do Senhor que está aqui nessa noite sobre a minha vida. O que Deus quer realizar na minha, na tua vida, ele não tem tamanho. O poder de Deus é que Deus realiza grande. E nessa noite começa a acreditar, começa a glorificar Deus, porque ele está dizendo nesse lugar, ele vai fazer, porque ele é o sobrenatural. Está aqui nessa noite. Glória a Deus. Tu és tremendo, Espírito Santo. A Bíblia nos diz nessa noite, quando Pedro, um dos discípulos, olha Jesus vindo sobre as águas, ele faz um questionamento dizendo: Jesus, se é tu mesmo, me faça eu ir sobre as águas. E a Bíblia nos diz que o próprio Jesus então fala para ele: Pedro, vem. E a Bíblia nos diz que ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. E aqui nessa noite eu vejo dois milagres, dois mistérios na vida de Pedro. Primeira coisa, eu vejo que ele acreditou verdadeiramente no algo sobrenatural. Segunda coisa, eu vejo que diante desse sobrenatural que ele acreditou, ele teve ousadia para descer exatamente para andar sobre as águas. Mas a terceira coisa que eu analiso e presto atenção, é que quando ele começa a andar, diz a palavra do Senhor que o vento começou a soprar e começou aquelas águas se agitar como estava agitado, e ele começou a afundar. A partir daquele momento ele começa a afundar. E quando eu analiso e vejo essa passagem, e quando ele começa a afundar, eu vejo que Jesus começa e fala para ele: olha, Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então quando eu olho exatamente para essa palavra, homem de pequena fé, por que duvidaste, eu entro exatamente numa passagem aqui nessa noite para mim e para você. Nós vemos, irmãos, que o sobrenatural de Deus já disse aqui que não tem limitação, que o poder de Deus, irmão, quem opera, quem
justamente no sinal em que o homem começa a pegar força. É quando o ser humano começa a querer controlar o poder de Deus. É quando o ser humano começa a dizer: não é assim desse jeito, é assim desse jeito, é eu que faço, é eu que realizo. Aí começa os seus passos a afundar. Porque quando eu analiso e presto atenção, que o próprio Pedro começou a prestar atenção no que estava acontecendo ao redor. Ele começou a sentir aquele evento. Está falando de algo natural. E algo natural, irmão, quando nós começamos a sentir a carne, quando nós começamos a sentir, muitas vezes a emoção começa a ser mais forte do que o poder de Deus. Pode ter certeza, irmão, que o nosso ministério vai afundar, que a nossa vida espiritual vai para o fundo do poço. Então nessa noite eu quero dizer: Jesus Cristo está convidando muitos para o sobrenatural. Jesus Cristo está convidando muitos para ir sobre as águas. O que significa isso? Na segunda sua ordenança, agora a partir do momento em que a emoção, em que muito ego, muita arrogância começa a querer dominar, pode ter certeza que o fundamento já está vindo. O fundamento já está vindo. Mas nessa noite, pelo poder de Deus, Deus está convidando aí, Pedro. Pedro, venha, 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 porque eu quero te usar. Pedro, venha, porque eu quero te usar com autoridade. Pedro, venha, porque você vai profetizar. Talvez nessa noite tem pessoas que querem abrir a boca, que muitas vezes fazer muitas coisas para Deus, mas nessa noite deixa Deus te usar. Deixa o poder de Deus mudar a tua vida. Deixa algo sobrenatural fazer algo sobre a tua vida. Você não pode fazer, mas Deus pode. Deus pode. Eu não posso fazer nada se Deus não estiver agindo. Você não pode fazer nada se nós muitas vezes estiver vazio, sem a graça de Deus, sem a revelação de Deus. Muitas pessoas querem fazer uma força, querem fazer um autoritarismo. É autoridade, a autoridade maior é Deus. Existe alguém que está sentado no alto e subindo todo. É Ele que é a autoridade maior. Ele manda, Ele tem autoridade. Ele manda, essa é a graça. Nós temos que dizer: Deus, eu estou sobre a tua direção. Por quê? Porque muitas pessoas, sabe o que acontece? Deus começa a dizer: meu filho, anda pra cá. A pessoa fica dura, profetiza, a pessoa não profetiza. Mas como de repente a pessoa dá mais liberdade pra carne, dá mais liberdade pro ego, dá mais liberdade para as coisas da terra terrena. Daí ele realiza, ele não para, porque é do jeito dele, do jeito dela. Mas nessa noite eu quero dizer que existe Pedro de Deus, que existe mulheres de Deus, que está pelo Espírito de Deus, está dizendo: Jesus, venha, 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 porque Deus quer te usar. Venha, porque Deus quer manifestar. Aleluia! Meu Deus, que ousadia é essa? É tremendo! Pelo Espírito profetiza o que Deus ordena. Pelo Espírito pega a palavra que Deus ordena. Prega a verdade, não esconde, não contorna. Oh, Espírito Santo! Porque nessa noite Deus está falando sobre a realidade. Prega a realidade, viva a realidade. Existem dois caminhos: existe o céu, existe o inferno. Existe a porta larga, existe a porta estreita. Existe a realidade espiritual, existe a realidade carnal. É um dos dois lados que nós devemos seguir. Deus, nessa noite, através dessa palavra, está aqui nos dando essa orientação. Viva o espiritual de Deus, viva as coisas espirituais. Jesus está aqui nos dando sobre. Mas o que significa isso, pastor? Não estou entendendo. Está falando sobre as águas. Deus está falando: anda pelo Espírito, seja direcionado pelo Espírito. Você vai ver que as coisas vão mudar. Você vai ver que Deus vai realizar milagre. É só ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor, as coisas realizam. Agora o pior é dar ouvido ao Espírito Santo do Senhor, é não dar ouvido, a dar ouvido para homem, a dar ouvido para mulher, a dar ouvido para as pessoas terrenas. Aí não acontece nada. Só vai ter um certo ponto, é obrigado a fechar.
eu quero dizer para você, porque quando as águas estão se movimentando, quando a água de Deus está sobre a minha vida, sobre a tua vida, não há escassez, não acaba, flui mais. Quando falamos sobre fonte nessa noite, e quando fala sobre fonte, é cada vez mais. Então nessa noite, Deus já tem que ser, Deus vai mudar teu cativeiro, mas deixa Deus se levar, deixa Deus se mover para a vida. Aleluia! Meu Deus! Fica debaixo sobre sua mesmo, papai! Aleluia! Deus tem um chamado na tua vida. Deus fez essa escolha para a tua vida, você que está aqui nessa noite. Não foi em vão que Deus te trouxe você aqui nesse lugar hoje. Não é em vão simplesmente vou lá. Simplesmente vou lá para ouvir a palavra. Eu já sabe, não tenho o que fazer não. Mas Deus te trouxe aqui para o propósito. Deus tem propósito para a tua vida. E Ele quer te usar. E Deus vai te usar em milagre. Deus vai te usar em profecia. Deus vai te usar em revelação. Mas é para se colocar. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. O medo fez com que Pedro afundasse. Oh, grande Deus Deus. está falando aqui nessa noite sobre emoção do medo. Aleluia, Pai. Deus está falando aqui sobre emoção chamada timidez. Eu não posso fazer, eu não realizo, eu não tenho forma. Mas Deus continua falando, vem fazer a obra de Deus. Vem fazer algo para Deus. Deus está te chamando. Talvez você se sente incapacitado. Talvez você se sente incapacitada. Talvez você se sente pequena. Deus nessa noite está dizendo, Jesus está dizendo, venha, porque eu quero te usar. Venha, porque eu quero mudar o teu cativeiro. Talvez o teu lar está de perna pro ar. Talvez a tua casa está virada e pessoas não querem tomar posição com Deus. Mas a partir do momento em que você começar a andar sobre as águas, as coisas vão mudar. Deus vai realizar milagres na tua vida. Mas é preciso dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Muda, Senhor. Ele está aqui nessa noite. Olha aí, Espírito. Ele está aqui nessa noite. E vai mudar teu cativeiro. Deus fiel e verdadeiro. Deus falou com Pedro. Um homem que ousadia. Olha aí, oh Deus. Mas teve o privilégio de andar alguns passos sobre ela. Ele viu que podia acontecer algo milagroso sobre a sua vida. Oh, aleluia. E às vezes nós não damos o primeiro passo porque muitas vezes nós temos medo por causa de tantos problemas. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite, Deus apacigua a tempestade, mas está cuidando bem. Vem fazer alguma coisa para Deus, porque este é o tempo. Esta é a hora. Não olhe as provas, não olhe as dificuldades, mas olhe o que Deus quer fazer sobre a tua vida. Glória a Deus. Olha o que Deus tem começado a fazer na tua vida e o que Deus quer realizar na tua vida. Jesus está dizendo, vem os mistérios do Senhor. Glória a Deus. Coloque, diz o Senhor, porque algo sobrenatural Deus quer entregar nas tuas mãos, assim diz o Senhor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está aqui essa noite. Deus não quer deixar ninguém sozinho aqui. Deus não quer deixar ninguém sozinho aqui, irmãos e Glória a Deus. Aleluia. Seria, né? Quatro paredes aqui, sozinho, você sentado aqui dentro. Deus não quer deixar. Por isso que está dizendo, venha. Venha para o sobrenatural. É o mistério aqui nessa noite. Glória a Deus. Ai, eu esperei uma palavra doce, uma palavra de alegria. Mas só que Deus está alertando aqui nessa noite. Venha para o sobrenatural de Deus. Venha fazer algo para o Senhor. Dê ouvido a voz de Deus. Porque Ele que está no controle dessa obra. É Ele que está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Eu não entendo, você não entende, mas Deus entende. Verdade, Jesus. A sua limitação minha, as suas limitações. Se Deus está contando comigo, Deus está contando com você. Você coloca em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus está contando contigo. Glória a Deus. Olha a súplica da Navagai, aleluia. Muitas pessoas, olha,
aqui nessa noite essa palavra. Muitas pessoas estão deixando de lado o sobrenatural. Porque estão falando assim, não, isso aí é coisa de louco, isso é coisa de maluco, isso é coisa de pessoa fora da casinha. E que história é essa de ficar chorando em cima do púlpito? Que história é essa de ficar falando e andando em cima do púlpito, de pregar, irmão, para lá e para cá? Que história é essa? Muitos falam assim, mas não entendem que o sobrenatural de Deus é coisa tremenda. Meu Deus! Deus quer fazer coisa tremenda, mas Deus está dizendo que é pelas águas, viu? Não é nada pelo céu, é tudo pelas águas. Viu, pastor? Glória a Deus! É ouvir Deus, é só Deus. Xaraga. Rebecanta no sobre viu? Deus tem algo para realizar na tua vida, viu? Mas é pelas águas, viu? Não é nada pelo ser, não é nada por força humana, é por Deus. Diz o Senhor dos Exércitos aqui nessa noite. Glória a Deus! O livramento para pessoas aqui dentro. Deus está dando livramento. Aleluia, para mostrar que Deus tem uma obra na tua vida. Mas não brinque do que Deus está fazendo contigo. Não brinque do que Deus tem te poupado. Não brinque do que Deus já falou contigo aqui. Eu estou vindo aqui pela primeira vez, mas eu tenho certeza que muitas pessoas já foram usadas para falar com você que está aqui nessa noite, mas você não está dando ouvido. Mas nesse lugar, Deus está dizendo: vem para os mistérios da palavra de Deus. Vem para a unção de Deus. Vem para algo que Deus tem algo melhor para você. Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Santo é o nome do Senhor. Glória a Tem Deus! muitas pessoas que deixam passar a oportunidade. Daí chega tarde. Daí não há mais tempo mais. Daí vem os problemas, daí vem a luta, a pessoa não consegue nem entrar mais para dentro da casa do Senhor, porque deixou passar o tempo. E aqui nessa noite, aproveite esse tempo. Que o sobrenatural de Deus está aqui nessa noite. Vamos orar para você, vem para cá. Glória a Deus! Que Deus tem falado contigo, vem orar, vamos orar para você, em nome de Jesus nessa noite. Eu já estou passando para o pastor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! O Espírito Santo do Senhor está aqui nesse lugar. O Espírito da graça, a unção de Deus está aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo aqui nesse lugar. Amém? Se coloca diante do Senhor. Se coloca diante de Deus, que muitas coisas Deus vai realizar. Muitas coisas Deus tem vontade de realizar, mas nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que dizer: Deus, trabalha na minha vida. Trabalha agora. Se nós não queremos, nós fechar o coração para Deus, vai passar 30 anos, não vai acontecer. Nós temos que abrir o nosso coração para Deus. Assim, dessa forma, Deus trabalha. Assim, dessa forma, o próprio Jesus não forçou exatamente. Pedro disse: pode prestar atenção, Pedro foi de espontânea vontade, não foi assim? E aí Pedro foi. É como Jesus está chamando você, por favor, venha, como foi? Venha, Pedro. Ele foi lá e aconteceu tudo aquilo com ele, mas ele foi. Ele foi, afundou, mas foi. E é para ir, para fazer alguma coisa para Deus, diz o Senhor, viu, moça? É para fazer esse tempo para fazer, diz o Senhor. Amém? Às vezes como é aqui em outro lugar, mas Deus está falando: esse é o tempo de se preparar e fazer algo para Deus, porque esse é o tempo, diz o Senhor. Amém? Então aqui nessa noite, Deus está falando. Não importa como você está agora, mas venha e faça algo e mude para Deus. Muda o teu coração para Deus. Muda a atitude para Deus. Porque Ele está chamando. Vem para o sobrenatural. Olha isso! Vamos orar em nome de Jesus. Feche os olhos. Amado Deus, soberano Pai dessa noite. Diante da tua presença, nós estamos aqui, ó Pai, de poder e glória agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio diante de ti, Senhor Deus e Pai, através, meu Deus, da tua palavra, Senhor, que foi pregada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pela vida dos teus filhos que estão aqui, meu Pai. Meu Deus, em derrubar por terra todas as barreiras, toda obra contrária, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vem, Senhor, meu Deus, dar teu livramento. Estenda as suas mãos com poder e autoridade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, meu Deus, nesse lugar, ó Pai. Meu Deus, ó Pai, vem queimar, Senhor, meu Pai, toda enfermidade. Vem queimar, meu Deus, todas as setas maléficas. Meu Deus, todas as entradas, Senhor, mente armada, Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio, meu Deus, aqui nessa noite. Meu Deus, como Pedro, Senhor, foi chamado. Como Pedro, Senhor, meu Pai, recebeu aquela revelação que ele tinha que ir. Ele foi. Aqui nessa noite eu creio, meu
do Senhor Jesus Cristo aqui neste lugar, meu Pai. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus.